O Oscar 2024 tá chegando e no episódio de hoje do Next Verso a gente vai debater alguns filmes que nós amamos demais, mas que foram completamente esnobados na premiação. Só pra deixar bem claro, nesse episódio a gente vai falar sobre filmes que marcaram as nossas vidas, que a gente considera muito bom e que foram completamente esnobados na premiação. Não necessariamente filmes que são vistos pela grande maioria como filmes que realmente mereciam vencer um Oscar. Mas e aí, Will, então bora começar esse episódio? Oi nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e hoje estamos aqui realmente para fazer essa lista de filmes que podem não ter uma estatueta, mas tem os nossos corações. Então, por algum motivo ou outro, a gente vai falar aqui hoje do porquê que eles mereciam ganhar um Oscar. Eu quero começar a minha lista. Eu e o Gui separamos alguns títulos aqui pra conversar com vocês. E eu quero começar a minha lista com Harry Potter. Não vou falar de um filme específico, mas sim da saga como um todo. E desde o início eu acho muito importante a gente saber separar a obra da autora, daquela escrota da J.K. Rowling, mas vamos ignorar ela e vamos falar sobre essa obra maravilhosa que é Harry Potter. Ela é a segunda maior franquia de todos os tempos e moldou o caráter de muita gente, com 12 indicações ao longo de todo o tempo. Então não foi um filme que foi tão esnobado pela academia, mas também nunca ganhou umazinha sequer. Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que Hollywood tem um pouco daquele preconceito com alguns filmes que são mais blockbusters, que bombam mais entre adolescentes, e Harry Potter era considerado uma franquia que era uma estratégia de levar jovens de 14 anos para o cinema. E a gente sabe que jovens de 14 anos não são muito a idade dos críticos de Hollywood, né? Então, por isso o filme acaba sendo completamente esnobado pela academia, não ganhando nada e sendo considerado um filme infantil, enquanto O Senhor dos Anéis, que recebeu o Oscar, que tem uma ideia parecida, os críticos já consideravam um filme mais adulto. Em Harry Potter a gente tem atores incríveis, mas que são facilmente ignorados, porque mais uma vez a crítica esnoba essa galera, achando que eles são só acessórios dentro de uma cultura de massa, digamos assim. E a gente também não tinha diretores famosos dentro do filme, mas a gente tinha um sonho. E esse sonho era dominar toda a cultura nerd. E eu acho muito que Harry Potter merecia ter ganhado um Oscar. Não vou falar, Gui, assim, primeiro filme, porque o primeiro filme realmente é um pouco ruim. A gente tem uns efeitos especiais ali duvidosos. Quando a gente olha essas criaturas do mundo de Harry Potter, não é um CGI impecável. Mas eu acho que ali, pelos últimos filmes, a gente merecia sim ter recebido um Oscar pra fechar essa saga com chave de ouro. Do primeiro filme tem aquela cabeça do Voldemort que é extremamente duvidosa, aquela ali é de qualidade bem duvidosa. Mas, cara, a franquia Harry Potter, você falou de dominar o cenário nerd, eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem por um período ali. Eu acho que, inclusive, muita gente de blockbuster e desse mundo nerd e de ver um filme e perceber, caramba, esse filme na verdade é um livro, que hoje em dia é muito comum, até esse filme é heróis de quadrinho. Eu acho que Harry Potter foi o primeiro contato de muita gente com esse tipo de filme, que é adaptado de uma obra em uma mídia completamente diferente, como um livro, como um quadrinho, e que realmente estourou a bolha e que levou muita gente a se apaixonar por universos mágicos, universo da ficção. Então eu acho que Harry Potter tem o seu grande mérito aí dentro do mundo dos cinemas, e eu acho que, olhando para as categorias mais importantes do Oscar, beleza, como fã a gente honestamente gostaria de ver Harry Potter tendo vencido alguma dessas, mas cara, tem muitas outras categorias que Harry Potter merecia muito ter ganhado uma estatueta, sabe? Tem categoria de trilhas sonoras. Até efeitos visuais, mais pro final, assim, né? Porque depois realmente começa a ficar muito bom. Acho que a partir ali do Cálice de Fogo eles dão um salto muito grande. Porque Cálice de Fogo é bem bonito, é um filme bem bonito. Então, até melhor roteiro adaptado, pô, eu acho que eles conseguem fazer um trabalho muito bom adaptando alguns livros, Eu sei que quem é fã detesta algumas mudanças que eles fizeram, mas é muito difícil você fazer uma adaptação tão boa.
Então, eu gostaria muito que Harry Potter tivesse sido premiado nessas categorias consideradas menores, mas pelo menos pra hoje em dia, a gente chegar e 10 anos depois da conclusão da saga, a gente saber que uma das sagas mais importantes da história do cinema recebeu o maior prêmio do cinema. Sim, e é completamente injusto esse lugar que os críticos e a academia colocam para filmes extremamente populares. Então eles ignoram a cultura de massa, o gosto geral, a fim de colocar coisas cults. Então eu concordo que a gente poderia ter Harry Potter em categorias de som, de trilha sonora, mixagem de som e tal, mas nunca recebeu nada todos esses anos, todos esses filmes, e é completamente triste. E é interessante a gente ver, tipo, como eles conseguem ignorar, tipo, Harry Potter, mas ao mesmo tempo eles também dão uma moral ali pra Senhor dos Anéis, mas que na cabeça deles são coisas completamente diferentes, públicos diferentes, enquanto um é considerado infantil pra crianças, outro já é um pouco mais adulto, e eu acho isso uma loucura, e pra mim Harry Potter merecia ter ganhado um Oscar. E cara, já que você falou deles ignorarem as massas, eu ia realmente comentar sobre 2 filmes de massa que não ganharam absolutamente nada no Oscar. Eu tô falando de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Avengers! E cara, Vingadores Guerra Infinita é um filme muito bom, a gente sabe. Ultimato pode não ser a maior obra-prima analisando como filme, mas esses 2 filmes são um marco tão grande na história do cinema que o Oscar devia ter criado uma premiação só pra premiá-los, Estatueta Vingadores. Porque, cara, a gente nunca tinha visto na história do cinema o que a Marvel fez. Eles construíram o universo ao redor de vários filmes. Foram 10 anos preparando terreno em várias histórias diferentes, em mundos diferentes, em galáxias diferentes, pra depois chegar na conclusão final com uma batalha épica dividida em 2 partes, que são filmes de ótima qualidade. Vingadores Guerra Infinita como um filme, ignorando completamente a paixão que eu tenho pela Marvel e por super-heróis. Vingadores Guerra Infinita é um filme muito, muito bom. Vingadores Ultimato também é bom, tem ali os seus defeitos, tem ali os seus furos de roteiro, que como foi a gente passa pano pela magia do que acontece ali. Mas o Oscar realmente devia ter criado algo pra premiar esses filmes, porque eles moldaram algo que a gente espera ver no futuro, que são universos compartilhados crescendo, filmes se conectando. Foram 10 anos de história ao longo de 15, 20 filmes, tudo preparando o terreno pra chegar naquele momento, e quando chega aquele momento o cinema parou, o mundo parou pra prestigiar Vingadores. Os 2 Vingadores que vieram ali no período de 1 ano, eles receberam ali algumas indicações, mas não deram nada, tá ligado? Eu acho que o Oscar tinha que ter feito uma estatueta pra premiar essa parada aí. Eu sou o Homem de Ferro. Sim, é muito, muito real isso, porque a gente vê filmes que tem bilheterias gigantescas, mas que são facilmente ignorados pelo Oscar. Ok, que bilheteria não justifica a qualidade, mas a gente também tem que ser humilde de reconhecer o motivo do porquê aquilo ali tá bombando tanto dentro dessa cultura geek, dentro do cinema, porque, de certa forma, esse valor, esses dinheiros arrecadados também alimentam a cultura do cinema. Agora as premiações estão começando a ser um pouco mais abertas a isso, mas assim, ainda estão caminhando a passos bem lentos, igual eles criaram agora essa categoria de bilheteria, que ainda não tá no Oscar, mas já apareceu em algumas outras premiações, que foi onde premiaram Barbie e tal, porque foi a maior bilheteria do ano. Assim, por um lado é legal, porque acaba começando a reconhecer um pouco mais essa galera, mas por outro lado também é uma categoria muito, muito X ali, e eu fico triste por isso, porque Vingadores também gosto muito, também adoro o universo, mas querendo ou não é um filme com tantos efeitos legais, tanto CGI bem feito, pelo menos nesses últimos, no Guerra Infinita e no Ultimato, a gente tem coisas realmente muito bem feitas e que acabam sendo completamente ignoradas aí e dando as premiações pra outros. Cara, foi até o que o Samuel Jackson falou quando lançou Homem-Aranha.
Ele falou, cara, o Oscar devia criar uma categoria ali pra dar um prêmio de consideração pra algum filme popular, algum filme que impacta as pessoas, porque eu acho que no final do dia, cinema é isso, sabe? Cinema é as pessoas em massa também sair. Claro que não é só isso, mas é uma parte muito importante do contexto geral. É tirar as pessoas de casa, levar eles pra dentro da sala do cinema, eles terem uma experiência ali que realmente toque o coração, toque a vida delas, emocione elas. Então eu acho que não seria nada mais justo do que ter ali uma categoria pra premiar esses filmes que, ao contrário disso, eles serão completamente esnobados por aquela galera que enxerga cinema de uma forma que poucas pessoas do mundo enxergam. E eu não tô querendo debater aqui quem tá certo e quem tá errado, eu só gostaria que o Oscar premiasse os dois lados da moeda. Sim, você falou uma palavra pra mim que foi a mais importante de todas, impacto. Porque parece que o Oscar tem uma receita pra você ser indicado, que é basicamente você pegar uma figura histórica dos Estados Unidos e fazer um filme cult sobre aquela pessoa. Então, se você faz isso, você é indicado. Então, a gente tem aí nesse ano, por exemplo, o Oppenheimer, que obviamente é um filme gigantesco, maravilhoso, mas a gente tem Niad também, que, tipo, tá aí aparecendo na premiação e não sei se merecia tanto. Mas, enfim, eu acho que é muito sobre isso, é sobre causar impacto e a gente vê realmente quem tá causando impacto ali em cada ano. Cara, eu acho que uma coisa que eu gostaria muito de ver é as pessoas olharem pra categoria de melhor filme e ver pelo menos um filme que elas assistiram indicado, tá ligado? Eu acho que nos últimos anos isso tá acontecendo. Por exemplo, agora a gente tem Barbie que recebeu essa indicação, mas eu acho que precisa mais disso, das pessoas olharem e falar, caraca, o filme que eu assisti, gostei muito, tá ali como o melhor filme do Oscar. Então eu acho que essa é uma parte importante também, pra manter até o Oscar vivo dentro das grandes massas e não só na galera que realmente tá muito por dentro desse mundo. Sim, é um problema. Já posso falar do meu próximo filme? Manda bala, manda bala. Então, gente, o meu próximo filme também é uma franquia adolescente, amada por muitos, uma das mais famosas de todos os tempos, mas também odiada por muitos outros. Tem uma das protagonistas mais chatas do cinema, que eu particularmente odeio, e você acertou se estava pensando em Crepúsculo. Então, The Oscar Goes to vai para Amanhecer Parte 2. Eu acho esse filme um filme, assim, excelente, que também moldou a cultura dentro do cinema, levou tanta gente para os cinemas, e eu daria um Oscar para Amanhecer Parte 2, exclusivamente porque eles conseguiram fazer a maior trollagem de todos os tempos. Assim, você pode não gostar do filme, você pode achar a atuação da Kristen Stewart horrível, morna, como é em todos os filmes que ela faz, mas a gente não pode negar que foi a maior trollagem dos cinemas. Amanhecer Parte 2 tem efeitos visuais super interessantes, mas, na minha opinião, assim, a luta foi maravilhosa, os lobos são maravilhosos, os efeitos, tudo. Mas eu daria um Oscar só pela trollagem maravilhosa, que todo mundo saiu do cinema revoltadíssimos. E Amanhecer Parte 2 pode não ter Oscar, mas eles têm 7 framboesas de ouro, que pra mim é particularmente igual ao Oscar. Cara, eu tava pensando exatamente nisso. O Oscar da trollagem se encaixa muito bem no Framboesa de Ouro, né? Que eu acho que é um prêmio que merece muito mais reconhecimento, porque eles sim falam com as grandes massas, né? A grande massa, igual Amanhecer Parte 2 aí, levou muita gente ao cinema, e a grande massa reconhece ali na premiação, falou, pô, aquele filme que eu fui, talvez eu não tenha gostado tanto, foi indicado em alguma categoria ali no Framboesa de Ouro. Que eu acho que é muito legal dar espaço também ao contrário, e fazer a galera rir dentro desse mundo tão sério de premiação. Então eu acho que por isso que o Framboesa de Ouro ele é tão falado, porque ele fala o linguajar do povo, tá ligado? Ele fala o que o povo quer ver, ele traz essa parte mais engraçada, que é exatamente isso que você comentou, pô, premiar uma trollagem, tá ligado? Eu acho que é com esse tipo de público que o Framboesa de Ouro fala. Agora, sobre a qualidade de Amanhecer Parte 2... não sou capaz de opinar aqui, porque eu não quero tomar muito hate dos fãs de Crepúsculo. Tem que falar sim, pô, tem que falar. Amanhecer Parte 2 é um filme, assim, inicialmente, Crepúsculo pra mim tem um lugarzinho no meu coração, porque eu assisti todos os filmes, eu gosto dessas histórias adolescentes, porque foi muito da minha época também.
Mas eu acho que o filme evolui sim, evolui muito. Obviamente que eu não botaria ele pra concorrer com filmes como Titanic, por exemplo. Então não é um filme cult, obviamente não é, mas ele é um filme que impactou uma época, que moldou os costumes de uma galera. E eu acho sim que Crepúsculo merecia um Oscar. Se eu fosse jogar ali muito safe ainda, eu ainda jogaria ele numa trilha sonora, porque Crepúsculo tem uma trilha sonora boa. Isso apesar do filme ter as suas coisas um pouco duvidosas, que é meio guilty pleasure, né? Mas a trilha sonora de Crepúsculo é boa. É boa. Eu acho que merecia um Oscar sim. The day we met, Sou Edward Cullen. frozen, I held my breath. Cara, você falou de filme que impactou, e agora realmente quero falar de um filme que impactou o cinema de super-heróis e impactou a premiação do Oscar. E eu quero falar de Batman Cavaleiro das Trevas, porque Cavaleiro das Trevas é um filme tão bom que mudou o Oscar. Na época, nem indicado foi pra categoria de melhor filme, mesmo sendo considerado por muitos como o melhor filme daquele ano. E muita gente acredita nesse papo de que a academia tem ou tinha um pouco de preconceito com o filme de super-heróis, e eu acho essa preocupação extremamente válida. Inclusive, na época, o Steven Spielberg chegou a dar uma entrevista falando que ele simplesmente não entendeu o porquê de Cavaleiro das Trevas não ter sido indicado para melhor filme no Oscar de 2009. E essa não indicação de Cavaleiro das Trevas foi tão impactante, foi vista de uma forma tão errada pelos olhos do público, pelos olhos de todo mundo, que a partir do Oscar do ano seguinte, a categoria de melhor filme começou a ter 10 indicados e não 5. Pro Oscar não deixar de fora filmes tão bons e tão impactantes como Cavaleiro das Trevas. E de bônus, ainda nesse mesmo filme, tem um Oscar de ator coadjuvante que o Heath Ledger venceu. Ele foi o primeiro ator a ganhar um Oscar em um filme de super-herói, e se a gente for considerar um filme no molde de super-heróis, que tem o herói e o vilão, ele foi o primeiro e o único, e eu acho que ele vai ser o único para sempre, porque eu não consigo ver daqui a um tempo um ator num filme de super-herói vencendo outro Oscar. A gente tem o Joaquin Phoenix ganhando pelo Coringa o Oscar de melhor ator. Só que Coringa não é um filme que segue realmente esse molde de super-heróis, que você tem um herói e ele tá combatendo o vilão. E eu acho que o que o Heath Ledger fez foi tão icônico que Cavaleiro das Trevas merecia ter pelo menos sido indicado pra categoria de melhor filme, ou ter vencido alguma categoria ali, além dessa categoria individual, alguma categoria importante no Oscar. Porque o filme é realmente muito bom, muita gente considera o melhor filme de 2008, tá ligado? E nem indicado foi. Sim, isso é muito complicado e realmente acontece esse preconceito dos críticos com filmes de super-heróis. E eu acho isso, assim, completamente revoltante, porque, obviamente, a gente consegue pegar filmes de super-heróis com atuações horrorosas. A gente consegue fazer filmes de super-heróis muito ruins. Tamo aí pra falar de Flash, Madame Teia... Adão Negro também não me agradou muito. Então a gente consegue. Existe filmes de heróis que são ruins. São, ok. Mas também existe filmes de super-heróis que são muito bons. E a gente consegue realmente entregar atuações excelentes dentro desses filmes. Tudo, obviamente, depende de um roteiro, de uma direção. Mas é óbvio que você coloca um Christian Noel com um Christian Bale num Batman. É assim, gente, o Oscar precisava ter reconhecido um pouco mais esse filme, além da premiação ao Heath Ledger, que foi ainda quase que uma homenagem pós-morte, né? Então, esse filme merecia muito mais destaque do que realmente teve. E volto a repetir, completamente revoltante o Oscar continuar ignorando filmes de super-heróis. Assim, gente, não dá, porque tem qualidade. Assim como tem qualidade nos outros filmes mais cults que eles gostam. Eu acho que a gente precisa tirar todos os velhos da academia do Oscar e começar a colocar gente mais nova pra votar em filmes mais legais. Essa é a minha opinião. Colocar a molecada, colocar a galera ali... Pô, a galera que realmente fala com o público do cinema, sabe? É importante prestigiar a arte, e arte são todos os filmes, não tô desmerecendo, arte não é só filme bom. Todo filme é arte. Existem artes boas e artes ruins. Mas também é importante voltar naquele mesmo assunto, prestigiar a arte que foi vista e que agradou as pessoas, sabe? Então...
Mas o problema justamente é esse mesmo, porque assim como na música, a gente não pode falar, tipo, ai, a melhor música do ano e colocar só rap ou só pop, enfim, só um gênero ali. E no Oscar é a mesma coisa, porque a gente tem uma academia muito centrado dentro de algumas pessoas que são mais velhas, querendo ou não, que tem esse reconhecimento ali da academia, e acaba que essa bolha vai gostar mais de um gênero específico, de um formato específico. Então por isso que é tão importante a gente diversificar essa bancada que julga os filmes do ano. Então, colocar mais pessoas, mais mulheres, mais negros, pessoas mais jovens também, que consomem outro tipo de conteúdo pra gente ver outros gêneros aparecendo aí dentro do Oscar, e o Oscar realmente não cair nessa mornice, digamos assim, que o público externo, o público de hoje em dia, não consegue consumir mais porque não se identifica com os filmes que estão concorrendo ali. E falando sobre o meu terceiro filme que eu coloquei na minha lista, é uma animação. Eu sou apaixonado por animações e eu acho muito que o galinho Chicken Little merecia ter ganhado um Oscar. Ih, fraquinho. Deixa eu tentar outra vez. Essa é uma das animações mais incríveis de todos os tempos e eu fico completamente chocado em como ela foi completamente esnobada do Oscar. Esse filme tem um dos melhores personagens, todos os personagens desse filme são incríveis, incríveis, incríveis. Tem um roteiro maravilhoso, é aquela animação assim, a list, feita pela Disney, mas não recebeu nenhuma indicação ao Oscar. A animação foi lançada em 2005 e poderia concorrer, né, ao Oscar de 2006. Eu sei, já vou jogar esse spoiler aqui pra vocês, que o ano de 2005 foi um ano excelente para animações. A gente teve apenas 3 indicadas ao Oscar. O vencedor desse ano foi o Wallace e Gromit de A Batalha dos Vegetais, que é um filme maravilhoso, feito com uma técnica de massinhas em stop motion, massa de modelar, que é dos mesmos criadores de A Fuga das Galinhas. É um filme maravilhoso, eu amo muito, muito, muito. Nesse mesmo ano, quem concorreu ao Oscar foi A Noiva Cadáver, outro filme de animação em stop motion, agora feito pelo Tim Burton. Excelente, maravilhoso também. Mas eu ainda vou defender que o galinho Chicken Little merecia ter ganhado o Oscar desse ano. Quando a gente olha para todas essas animações de 2005 a 2006, a gente vê que o galinho Chicken Little merecia muito ter vencido o Oscar de melhor animação, porque ele tem um roteiro mais inovador dentro de todos esses possíveis indicados. Quem poderia imaginar que um galinho que estuda num colégio com vários outros animais veria um pedaço do céu caindo e do nada uma história que poderia ser uma vibe fazendinha vira uma briga alienígena. Assim, é um filme completamente incrível, com um roteiro completamente inovador, e eu acho maravilhoso também como animação e qualidade, assim, para um filme de 2005, né? Você chegou a assistir, Gui? Cara, Galinho Chicken Little é muito foda. Eu assistia na Disney, é um filme muito, muito bom. E tem todo o lance, também tem um romancezinho muito bom no filme, né? Aquele romance bom que também poderia até se enquadrar aí no meio com uma comédia romântica. Gosto pra caralho do filme. E eu gosto ainda mais da categoria de melhor animação do Oscar. Por quê? Porque eu acho que por muito tempo essa categoria foi exatamente aquilo que a gente passou o vídeo inteiro falando. Eles premiavam aqueles filmes que as massas adoravam, que as massas assistiam. Claro que a concorrência não era muito grande, mas, por exemplo, olhando o Oscar de melhor animação de 2002, a gente tem Shrek, Jimmy Neutron, O Menino Gênio e Monstros S.A. Então tem 3 filmes dentro da premiação que são incríveis e que todo mundo viu, que todo mundo amou. Depois a gente olha pra 2007, tem Happy Feet, Carros e A Casa Monstro. Então sempre tem uns embates muito legais que são os embates identificáveis, que você sabe ali dentro dos indicados, aqueles filmes você conhece, a massa conhece, todo mundo conhece, porque são filmes muito bons que foram vistos por muitas pessoas e que não foram esnobados em troca de alguma animação cult que trabalha uma história extremamente elaborada sobre um herói existente na vida real.
A animação é aquele filme que mexe com o coração das pessoas e eu gosto muito dessa categoria. Inclusive eu queria falar de Carros, né? Porque Carros perdeu o Oscar ali em 2007 pra Happy Feet, que é o filme do Pinguim. Que beleza, é um filme honestamente divertido. Mas cara, Carros tem uma das melhores histórias de superação do cinema. Tem tantos personagens incríveis em Carros. Cara, eu acho que as pessoas não entendem a grandiosidade que é esse filme, pelo menos na minha visão, sabe? Como a história dele é bem feita. Do corredor novato que se perde em uma cidadezinha do interior, que conhece pessoas que ele jamais imaginou conhecer na vida dele, que encontra o melhor amigo, que se apaixona, que encontra um ídolo do esporte que foi escanteado. Porque o esporte é isso, muita gente talentosa, depois que eles se aposentam, são escanteados e viram Zé Manés morando em uma cidade do interior. E Carros consegue trabalhar muito bem todos esses personagens. Daí você chega pro final, tem o McQueen voltando pra disputar a Copa Pistão. Daí você vê a galera de Radiator Springs voltando com ele, indo com ele pro palco principal. Daí você vê o Doc Hudson sendo ali o mentor dele. Daí você tem toda aquela sequência final onde ele desiste do objetivo dele pra ajudar o próximo. Tem um vilão também, que é aquele vilão que você odeia. Então, cara, Carros, sei lá, pra mim Carros é top 3 melhores filmes animados. Eu não consigo entender como perder a categoria de melhor animação pro filme de um pinguim, sabe? Não entra na minha cabeça. Happy Feet é bom, tá? A história é bonita e tal, mas é que Carros pra mim é uma obra muito grandiosa. É complicado. Eu acho que talvez eu poderia colocar o Galinho Chiquiliro ali perto de Carros. Porque, obviamente, a categoria, igual você falou, ela é muito boa. Sempre tem gente muito... Tem filmes ótimos que concorrem, assim, pau a pau. Só que quando a gente olha pro roteiro desses outros filmes, eu colocaria o Galinho Chiquiliro, sim, porque eu amo. Colocaria Carros, Monstros S.A. também. São alguns roteiros que parecem roteiros de melhores filmes do ano, só que adaptados em animação. São roteiros gigantescos, com histórias complexas, e eu acho sim, também vou concordar com você nesse Oscar aí pra Carros, mas eu acho que ambos mereciam ter vencido um Oscar justamente por essa grandiosidade que eles conseguiram trazer para um filme de animação que poderia ser só mais uma coisa simples e comum ali no dia a dia. Cara, se a história de Carros fosse com alguma pessoa da vida real, igual Oppenheimer, digamos assim, um fato que aconteceu na vida real, Carros tinha papado todos os prêmios. Se fosse um piloto que se perdeu numa cidadezinha, se fosse com pessoas, não só um filme live action, né, não só um filme de uma pessoa pilotando um carro, não necessariamente uma adaptação live action de carro, eu tô falando realmente como... Se Carros fosse inspirado em uma história real, tirando todo o lance dos carros terem vida, mas sim pessoas controlando aqueles carros, eu acho que seria uma história que venceria o Oscar com toda certeza. E agora, pra finalizar, eu quero fazer um desabafo pessoal pra falar sobre Homem-Aranha 2, que pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, com certeza o melhor filme de super-heróis de todos os tempos, e com certeza o melhor filme lançado em 2004, que merecia muito ter sido indicado ao Oscar de melhor filme em 2005, e que não foi. Foi esnobado. Pelo menos o Oscar foi lá e deu o prêmio de melhores efeitos visuais para Homem-Aranha 2, já que o primeiro Homem-Aranha tinha perdido pro Senhor dos Anéis, que volta naquele assunto, né? Senhor dos Anéis pro Oscar não era uma prateleira acima de Homem-Aranha, mas tudo bem, os efeitos de Senhor dos Anéis são bons. Mas eu acho que o Homem-Aranha 2 merecia muito ter sido pelo menos indicado ao Oscar de melhor filme. E acabou que o Homem-Aranha 2 entrou pra história, porque foi o primeiro filme da Marvel a ganhar um Oscar, então pelo menos isso me conforta. Foi o Oscar de melhores efeitos visuais? Foi, que pra mim tá bom, mas eu queria que pelo menos tivesse sido indicado pra melhor filme, porque pra muitas pessoas é o melhor filme de 2004. Sim, ele poderia ter pelo menos aparecido ali nas indicações, porque eu adoro os DVDs antigos, e eu adoraria ter visto ali na capa do DVD de Homem-Aranha 2, com o filme que foi indicado ao melhor filme do Oscar. Então, assim, seria incrível, mas não rolou, e é um filme excelente. Eu ouso dizer que é o melhor filme do Homem-Aranha, e é um dos melhores filmes de super-herói, realmente, até hoje, ninguém consegue bater aquele filme.
e merecia ter vencido o Oscar e ser indicado, pelo menos, né, gente? Ser indicado já tava bom demais, já tava bom. E não é porque eu sou fã do Homem-Aranha, tá? Porque eu realmente acho o filme muito bom. Mas também porque eu sou fã do Homem-Aranha, então por isso que foi esse desabafo especial. E mais um episódio do Nextverso vai chegando ao fim. Deixe aqui nos comentários se faltou algum filme na nossa lista. E fique de olho porque durante toda essa semana do Oscar teremos conteúdos exclusivos aqui no canal da Next Level, mas também nas nossas redes sociais. No sábado, dia 9, um dia antes da premiação, teremos uma live aqui para comentar sobre todos os indicados ao Oscar 2024. Não esqueça também de nos acompanhar em todas as redes sociais e terça-feira que vem a gente tá de volta para mais um episódio do Nextverso. E galera, não taquem hate na gente, tá? Esse vídeo a gente falou lá no começo, esse vídeo era pra falar sobre paixões e filmes que marcaram a nossa vida e que a gente gostaria que tivesse marcado também a história do Oscar. Então, esse foi o grande intuito do vídeo, foi celebrar o nosso amor por esses filmes. E é isso, espero que vocês compartilhem desse amor e se vocês curtiram o vídeo, dá um likezinho aí. E é isso, galera, até semana que vem. É isso, se inscrevam no canal!